Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é deixar bem claro para todos sobre o que é verdadeiramente uma obra católica, um livro católico. O que é necessário para que as autoridades da Santa Igreja, os documentos da Santa Igreja, o próprio Código de Direito Canônico, que regula essa questão, o que é necessário para, diante desses documentos, das autoridades eclesiásticas, um livro ser aprovado e ser considerado católico e poder ser impresso, e com isso termos a certeza de que a obra que estamos lendo, o livro que estamos lendo, não há nada contrário à fé e à moral católicas. Então, é extremamente necessário sabermos disso, pois, pelo que eu andei estudando aí, e não é novidade nenhuma, nós de fato fomos mal catequizados, mal instruídos. A gente muitas das vezes tem que buscar por conta própria, porque essa falsa igreja que está aí, se apossou da estrutura da verdadeira igreja, ela ocultou tudo, digamos assim, desviou a atenção de muitos para que muitos não enxergassem a verdade. E para isso, nós, com a graça de Deus, lógico, e com a intercessão dos santos, a gente vai aos poucos reconhecendo essa verdade, aderindo a essa verdade, e como nós católicos temos a obrigação de passarmos uns para os outros as verdades, compartilhar as verdades que adquirimos e que outros possam não ter, então eu me julguei nessa obrigação de fazer esse vídeo para esclarecer de uma vez por toda essa questão, porque a gente vive no modernismo, no liberalismo, onde cada qual, seja conservador, católico, tradicionalista, julga que pode publicar livros, a seu bel prazer, fazer editoras, a seu bel prazer, traduzir livros, isso, aquilo, outro, existem campanhas para isso. Mas, se a gente for analisar à luz da verdadeira doutrina, muitos desses livros a gente não poderia adquirir. Na verdade, praticamente quase a totalidade desses livros que são impressos atuais, com exceção de algum ou outro, eles não poderiam ser adquiridos por nenhum verdadeiro católico, nem mesmo essas Bíblias que são ditas aí, Bíblias sagradas, que são traduzidas, que são feitas novas edições, como por exemplo o Centro Dom Bosco, aí teve também aquela Minha Biblioteca Católica. Cada qual faz sua Bíblia, coloca seu comentário, mas a grande questão que fica é: com que autoridade eles estão fazendo isso? Quem foi o que aprovou? Qual foi o censor? Qual foi o bispo, arcebispo ou monsenhor que autorizou essas publicações? E a gente vai perceber por que eu estou falando justamente isso. Dada essa longa introdução, vamos adentrar propriamente no tema. Bem, é o seguinte, estou aqui diante de vocês, aqui nessa página da Wikipédia, ou Wikipedia, seja lá como queiram falar. Eu vou dar aqui uma introdução rápida sobre o direito canônico. Por quê? Porque quem rege a publicação dos livros é o direito canônico, em suas devidas partes, pelo menos atualmente, que eu andei pesquisando e cheguei a essa conclusão nos estudos. Por exemplo, existe o verdadeiro Código de Direito Canônico, que é esse aqui que eu vou ler para vocês, o Código de Direito Canônico de 1917, também conhecido como Código Pio Beneditino, é a primeira codificação oficial abrangente do direito canônico latino.
encomendada pelo Papa Pio X em 1904 e executado pela Comissão para a Codificação do Direito Canônico, liderada pelo cardeal Pietro Gasparri, que é a foto dele, né? O trabalho para traduzir o código foi concluído e promulgado pelo Papa Bento XV em 27 de maio de 1917, entrando em vigor em 19 de maio de 1918. O Código de Direito Canônico de 1917, eu não vou falar isso aqui porque é um termo que não se encaixa com a nossa santa religião. Bem, é necessário deixar isso aqui bem claro. Por quê? Porque esse verdadeiro código era o que era para estar regindo até hoje, se tivéssemos diante de verdadeiras autoridades. Ou seja, é o código que foi iniciado pelo Papa Pio X e finalizado pelo Papa Bento XV. Isso não quer dizer que as leis eclesiásticas surgiram, quer dizer, as leis da Santa Igreja, esses códigos surgiram com o Papa Pio X. Não, ele apenas fez uma codificação, uma compilação de todas as leis da Igreja, que regem a Igreja e tudo que a ela pertence. Bem, dito isso, temos esse código aqui de 1917 e temos também esse outro aqui, que é o Código de Direito Canônico de 1983, que eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. O Código de Direito Canônico de 1983, também chamado de Código João Paulino, é o corpo fundamental de leis eclesiásticas para a Igreja Latina. É a segunda e atual codificação abrangente da legislação canônica para a Igreja Latina da Igreja Católica. O Código de Direito Canônico de 1983 foi promulgado em 25 de janeiro de 1983 por João Paulo II e entrou em vigor no primeiro domingo do Advento, 27 de novembro, de 1983. Presta atenção aqui, ó. Ele substituiu o Código de Direito Canônico de 1917, que havia sido promulgado por Bento XV em 27 de maio de 1917. De acordo com o Cânon 6, o Código de Direito Canônico de 1983 revoga o Código de Direito Canônico de 1917 e qualquer leis feitas sobre ele que não estejam contidas no Código de 1983. Ou seja, eles revogaram o verdadeiro Código de Direito Canônico e colocaram esse código aqui modernista. E se vocês pesquisarem aí, que aqui não é o objetivo desse vídeo, vocês vão perceber que esse código ele foi feito para se adequar ao Concílio Vaticano II, aqueles princípios heréticos do Concílio Vaticano II, como, por exemplo, a questão, a liberdade religiosa, por exemplo, e a gente vai perceber isso, essa questão da verdadeira religiosa que está presente nesse falso Código de Direito Canônico, e outras questões, que não pode se proibir nada, ou seja, é um código, digamos assim, pastoral, modernista, liberal, que na prática não é católico. E a gente vai perceber, vocês vão perceber claramente. Esse é o objetivo aqui também, é mostrar também que antes dessa falsa igreja conciliar, a verdadeira igreja tratava as coisas de maneira católica, de maneira rígida. Já essa falsa igreja não. Ela se omite, não fala, por exemplo, de hereges. Eles substituiriam a palavra herege, esses protestantes, por uma palavra muito bonitinha, que são os irmãos separados. Mas isso aí é coisas para outro vídeo. Vamos lá então, vamos nos concentrar aqui. É necessário deixar bem claro que esse vídeo vai ficar um pouco longo, né? Então vamos lá. Esse aqui, ó, para vocês perceberem, isso aqui é o Código de Direito Canônico de 1917. Eu não encontrei tradução em português. Aí eu peguei aqui esse trecho, esse Código de Direito Canônico de 1917, que inclusive eu baixei daquele site
Alexandria Católica. E eu peguei aqui, retirei especificamente a parte referente a livros, a proibição de livros e essas questões, que é o título 23. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver exatamente aqui. É o título 23, exato. Agora eu não sei de qual, se é da segunda ou primeira parte. Deixa eu ver aqui, só um momento. Tá aqui. Código 23, que é da censura dos livros e suas proibições. Eu peguei a parte exatamente em espanhol e traduzi. Traduzi não de maneira oficial, é importante deixar bem claro. Eu traduzi através desse site aqui. Tá aqui. Depois vocês pesquisem esse site deepl.com.pt, que eu andei pesquisando qual era o melhor site que pudesse traduzir de maneira mais fiel o espanhol. Então, deixo bem claro que isso aqui não é uma tradução oficial da Santa Igreja, nem poderia ser, porque eu não sou versado na língua própria eclesiástica, nos termos próprios, e também não sei ler em espanhol, não sou versado em espanhol. Compreendo o que as pessoas falam, mas eu não sou autoridade para tal. Mas a tradução eu penso que dá para a gente compreender perfeitamente. Então vamos lá então. Está aqui, eu traduzi a parte especificamente sobre os livros, que é o título 23, da censura prévia dos livros e da sua proibição. Já a tradução do Código Modernista, de 1983, já é mais fácil, porque tudo que é modernista eles difundiram, tudo que é liberal eles difundiram e deram um jeito de esconder, de preterir tudo que é verdadeiramente católico. E vocês vão perceber aqui. Eu vou ler aqui para vocês partes aqui do Código de Direito Canônico de 1917, assim também como o Código de Direito Canônico de 1983. Essas partes aqui em negrito fui eu que coloquei, que são as partes que eu considerei principais e que é que eu vou comentar para vocês, porque não vai dar para ler tudo aqui, mas eu recomendo que vocês leiam tudo. Aqueles que estiverem assistindo a esse vídeo quiserem acesso a esses documentos, vou deixar aí na descrição do vídeo, digamos assim, o link para acesso do grupo do WhatsApp aqui do canal. Bem, vamos lá então, aqui ó, da censura prévia dos livros e da sua proibição. É bem interessante já o título, por isso que eu deixei aqui essa cor amarela, que é para deixar bem claro. Olha a diferença, vocês vão perceber, ó, da censura prévia dos livros e da sua proibição. O correspondente do código atual modernista é esse aqui, ó, dos meios de comunicação social e em especial dos livros. Ou seja, há uma diferença enorme. Uma coisa é você já entrar realmente, digamos assim, numa linguagem mais bruta, com os dois pés na porta, dizendo o seguinte, ó, aqui nosso objetivo é censurar os livros que não são católicos e proibi-los. Ponto final. Mas vamos lá, iniciar, depois eu passo para o outro. Bem, aqui, começa no cânon 1384 e finaliza no cânon 1405. Que eu vou ler para vocês essas partes em negritos. Vamos lá então. Aqui ó, cânon 1384. A Igreja tem o direito de exigir que os fiéis não publiquem livros que ela não tenha previamente examinado e de proibir com justa causa aqueles que tenham sido publicados por qualquer pessoa. O que neste título é prescrito a respeito dos livros se aplica às publicações diárias e periódicas e a qualquer outros escritos que sejam editados, salvo indicação em contrário. Ou seja, já afirma que a Igreja tem o direito de exigir que os fiéis não publiquem livros que ela não tenha previamente examinado. Ou seja,
a igreja proíbe, como a gente vai ver, de forma clara, que um livro sobre fé e moral seja publicado sem que antes ela tenha examinado, ou seja, sem que antes tenha passado pelo censor. Resumindo, todo livro verdadeiramente católico tem que ser passado pelo censor, que a gente vai ver quem é esse censor aqui, para receber as credenciais necessárias para a sua publicação. Vamos lá, então, vamos dar prosseguimento. Está aqui, ó, capítulo 1, da censura prévia dos livros. Sem a prévia censura eclesiástica, não serão publicados, nem mesmo por leigos, os livros das Sagradas Escrituras, ou suas anotações e comentários, os livros que se referem às Escrituras divinas, à teologia sagrada, à história eclesiástica, ao direito canônico. Engraçado aqui, ó. Tem pessoas que agora estão fazendo aí arrecadando aí, fazendo campanhas para publicar um código de direito canônico. Resta saber se eles têm essa autorização, que com certeza eles não têm, porque esses padres aí, pelo que eu percebi, modernistas, a maioria deles não tem conhecimento sobre a verdadeira doutrina, sobre os verdadeiros dogmas da Santa Igreja. Como é que eles vão ler um código inteiro e, se tiver comentários, depurar ali aqueles comentários para afirmar o que é católico ou não? A gente vai perceber aqui, ó, que esses códigos de direito canônico, essas obras, como eu falei no início, praticamente não são católicos. Eles têm conteúdos aparentemente católicos, mas não têm as credenciais para serem publicados, e que por isso aqueles que o adquirirem podem cometer erros sobre fé e moral. Não sou eu que estou dizendo, é a Santa Igreja. Por quê? Porque todos têm que passar. Repetindo aqui, vou ler novamente aqui, ó. Sem a prévia censura eclesiástica, não serão publicados, nem mesmo por leigos, os livros das Sagradas Escrituras, ou suas anotações e comentários, os livros que se referem às Escrituras divinas, à teologia sagrada, à história eclesiástica, ao direito canônico, à teodiceia, à ética ou às outras disciplinas religiosas e morais semelhantes, os livros e folhetos de orações, devoção ou doutrina e formação religiosa, moral, ascética, mística e outros do mesmo tipo, mesmo que pareçam conduzir ao fomento da piedade e, em geral, qualquer escrito que trate de algum tema que tenha relação peculiar com a religião ou com a honestidade dos costumes. Ou seja, você está ali diante de um livro, aparentemente tem ali um aspecto de piedade e tal, mas se não tiver autorização eclesiástica, pode incorrer erros. E que a igreja recomenda que não se publiquem. Se não pode se publicar, nós leigos não podemos lê-los. Então, praticamente, quase a totalidade desses livros aí, que versam sobre fé e moral, não deviam estar aí, sendo publicados, sendo vendidos. Inclusive, eu vou aqui dar uma parte aqui, digamos assim, um comentário, né? Uma vez eu assisti a um vídeo do padre aí modernista, né, o padre Paulo Ricardo, onde ele faz um comentário sobre a Bíblia, as Bíblias que a gente pode ler. E ele disse que a Bíblia edição pastoral não pode, é a menos recomendada, porque tem comentários ali da teologia da libertação. Bem, daí a gente já percebe que, se verdadeiramente essas Bíblias tivessem passado pelo verdadeiro censor católico, elas não teriam autorização para publicarem. Se estão aí publicadas, é porque temos falsas autoridades. Deu para compreender? Ficou bem claro? Como que a Bíblia Sagrada, que é uma das nossas regras de fé, está cheia de comentários modernistas, comunistas, teologia da libertação, e é liberada para ser publicada. Tem alguma coisa muito errada. E a gente percebe que, anteriormente, isso jamais poderia acontecer. Ficou bem claro? Então, com certeza, esse padre Paulo Ricardo, ou ele não tem conhecimento sobre essa questão, essas leis que regem a publicação dos livros,
ou se ele tem, ele age de forma como um mau caráter, alguma coisa do tipo. Apenas a título de exemplo. E outro detalhe aqui, ó, o parágrafo 3º do cânon 1º, aliás, o item 3 do parágrafo 1º diz o seguinte: as imagens sagradas, independentemente de forma como forem impressas, sejam publicadas acompanhadas de alguma oração ou sozinhas. Ou seja, essas imagens aqui, que a gente às vezes até compra, imagens sagradas, elas deviam ter também autorização. Eu lembro que a editora Santa Cruz publica umas imagens sagradas, e ela tem que ter autorização também. Não é só apenas os livros, não. É tudo concernente à fé e à moral nossa. Por exemplo, imagens de devoção, essas coisas, todas têm que passar pelo censor. E hoje, confesso que nesse modernismo eu acabei adquirindo aí muitas imagens que eu penso que não têm autorização para serem publicadas. Vamos lá então. Parágrafo 2º. A licença para publicar os livros ou imagens, aqui se refere o parágrafo 1º, que é isso aqui, pode ser concedida pelo ordinário local próprio do autor, pelo do local onde os livros ou imagens são publicados ou pelo do local onde são impressos, mas de tal forma que, se alguns desses ordinários negar a licença, o autor não pode solicitá-la a outro sem comunicar a recusa do anterior. Ou seja, aqui já mostra, né, na prática qual é o caminho que o autor de alguma coisa, de algum livro, de alguma imagem deve proceder para publicar coisas que praticamente não existem mais. Por exemplo, o material didático do meu filho, que é daquele Instituto São Carlos Borromeu, está cheio de imagens ali religiosas. Se não me engano, tem até imagens de filmes. Olha só, sem autorização nenhuma. Por isso que eu falei, até já para uma própria senhora lá que trabalha lá. Falei, eu vou adquirir o material por diversas razões, mas não pelo fato de ser católico em si. Por quê? Porque não passou. São obras, mesmo que sejam obras didáticas, mas versam também sobre fé e moral, história da Santa Igreja, então teria que ter passado pelo censor. E como não passou, eu não considero verdadeiramente esse material católico. Por quê? Porque são as leis da Igreja, não é minha, são as leis da Igreja. Vamos dar continuidade. Aqui, os religiosos são também obrigados a obter previamente a licença do seu superior maior. Aqui, sem a licença do ordinário local, não será publicado nenhum livro, resumo, folheto, folha, etc., que contenha concessões de indulgências. Aqui, para a publicação dos livros litúrgicos e suas partes, bem como das litanias aprovadas pela Santa Sé, deve constar que estão em conformidade com as edições aprovadas mediante um atestado do ordinário do local onde são impressos ou publicados. Depois a gente vai ver como que é na prática essa questão da autorização. Não se pode imprimir versões das Sagradas Escrituras em língua vernácula, a menos que sejam aprovadas pela Santa Sé Apostólica, ou que sejam publicados sob a vigilância dos bispos e com notas retiradas principalmente dos santos padres da Igreja e de escritos doutos e católicos. A aprovação do texto original de uma obra não se aplica às suas traduções para outro idioma, nem às outras edições, nem a novas edições. Portanto, tanto as traduções quanto as novas edições de uma obra aprovada devem ser corroboradas com uma nova aprovação. Ou seja, imagina que eu traduzo aqui, por exemplo, tem uma obra traduzida para o português. Vamos supor aqui, vamos a um exemplo prático. Eu tenho aqui, que eu imprimi, aquele catecismo do padre Spirago, Catecismo Católico Popular. Fizeram agora uma nova edição, se não me engano, a editora Eclésia, eu não sei, é uma editora aí, modernista. Vocês podem procurar, é fácil acesso. E lá já tem algumas orações adulteradas. Eu não adquiri a obra, mas já me falaram dela. A questão do credo, por exemplo. Na obra original, o credo fala que Nosso Senhor Jesus Cristo desceu aos infernos. Já nessa nova obra, fala que desceu à mansão dos mortos, ou seja, já teve ali uma mudança.
Por ser uma nova edição, teria que ter passado pelo novo censor para ter uma nova aprovação. Ficou bem claro? Ou seja, realmente a Santa Igreja, as verdadeiras autoridades, ela tem um zelo. Ela busca verdadeiramente promover a tudo que é verdadeiramente católico. Vamos dar continuidade aqui. Ó. Em todas as cúrias episcopais haverá censores de ofício que examinarão os escritos que devam ser publicados. Os examinadores, no cumprimento das suas funções, evitando qualquer favoritismo, se basearão apenas nos dogmas da Igreja e na doutrina comum dos católicos, contida nos decretos dos concílios gerais ou nas constituições ou prescrições da Sé Apostólica e no consentimento dos doutores aprovados. Serão escolhidos de ambos os clérigos censores recomendáveis por sua idade, erudição e prudência, os quais seguirão um caminho médio e seguro ao aprovar ou reprovar as doutrinas. Ou seja, a Igreja Católica manda que tenha censores. Isso aqui é o Código de Direito Canônico Pio Beneditino, que tenha censores para analisar as obras. Aqui, ó, o censor deve dar seu parecer por escrito. Se for favorável, o ordinário concederá licença para publicação, mas colocando antes o julgamento do censor e consignando seu nome. Somente em circunstâncias extraordinárias e muito raras, segundo o juízo precedente do ordinário, poderá omitir-se o nome do censor. Aqui, a licença do ordinário, autorizando a publicação, deve ser dada por escrito e impressa no início ou no final do livro, na folha ou da folha ou da imagem, indicando o nome de quem a concede e o local e a data da concessão. Mas se for julgado que a licença deve ser negada, a pedido do autor serão indicados os motivos, desde que uma causa grave não exija o contrário. Ou seja, como fala aqui, ó, o livro tem que ter ali a autorização do censor e também da imagem, não é só do livro, é da imagem também. Por exemplo, você tem um livro ali que tem várias imagens. Então, quando o censor vai dar a autorização do livro, ele também já dá juntamente com as imagens. É por isso que é importante saber disso, para que a gente não caia em erros. Agora a gente vai ver na prática como que é essas autorizações, como que elas vêm nas obras. A primeira que recebe é esse aqui, ó, o nihil obstat. Nihil obstat é uma expressão latina que significa nada impede ou nada obsta. Essa aqui é, digamos assim, a primeira autorização que uma obra recebe. Na Igreja Católica é a aprovação formal dada por um censor eclesiástico, indicando que uma publicação ou texto não contém erros doutrinários ou morais, permitindo sua publicação. E depois vem o imprimato. Aqui, ó, imprimato é a autorização oficial dada por autoridades eclesiásticas para a publicação de livros, especialmente os de teologia católica, confirmando que a obra não contém erros morais ou doutrinários. É o selo final, precedido pelo nihil obstat, por isso que eu falei. No sentido figurado, refere-se a qualquer aprovação, afirmação ou selo de aprovação. Ou seja, toda obra católica, ela vem com o nihil obstat e depois com o imprimato. E aqui eu vou dar exemplo aqui para vocês, na prática de obras católicas que tem. Deixa eu ver aqui, essa obra aqui, ó. A Legítima Interpretação da Bíblia. Isso aqui é uma obra que eu só coloquei para exemplo, tá aqui. Do Lúcio Navarro, tá aqui. Aqui, ó. Ela vem com o nihil obstat, tá aqui, ó. Concedida em Recife, como manda dizer lá o nome do local e o nome do censor. Padre Daniel Lima, censor ad hoc. Ou seja, aqui foi um censor que foi, digamos assim, concedido ali rapidamente, especificamente para analisar essa obra aqui, para uma questão específica. Esse termo ad hoc aí vocês pesquisam. É basicamente essas questões. Não era um censor próprio ali,
Mas na ausência, eu acredito que elegeram esse censor aqui para analisar a obra. E tem também o imprimato, tá aqui, ó. Antônio, arcebispo de Olinda e Recife, que é o bispo que concede o imprimato. Essa aqui é uma obra verdadeiramente católica. Passou pelo censor, não tinha nada contrário, e também pelo bispo. Então, todo o texto é católico, e se tiver alguma imagem aqui também é católica. Tudo é católico. Vou olhar se eu vejo outra obra aqui. Tá aqui. Um devocionário. Esse devocionário. Baixei aqui daquela editora Alexandria Católica. Quer dizer, editora não, do site. Tá aqui, ó. Ela tem um Nihil Obstat, aqui, ó. No Juiz de Fora, pelo padre alguma coisa aqui. E tem o imprimato. Tá aqui, pelo Dom José Pereira Alves, de Petrópolis. O imprimato de 1929 e o imprimato de 1942. Ou seja, é uma obra católica. Podem ler, essas imagens que contém aqui são católicas. Todas as imagens que tiverem aqui e todo o texto na íntegra é católico. Pode ler sem pena, aliás, sem temor de ter algo contrário à fé e à moral. Pronto, isso aqui já mostrei para vocês já. Mostrei para vocês o que é o Nihil Obstat e o imprimato. A gente pode ver aqui, por exemplo, no Wikipedia, para ter, digamos assim, uma abrangência maior do conteúdo aqui, ó. Imprimato é um termo latino que se refere à permissão ou autorização considerada por autoridades eclesiásticas para que determinado texto seja impresso. Essa autorização deve, então, figurar no verso da página de rosto ou do anterosto. A palavra correspondente é uma substantivação do latim que se imprima. Presente do subjuntivo passivo, tal. Essas questões mais gramaticais. Antes do imprimato, que é dado por um bispo, passa-se pelo censor da diocese, que dá o Nihil Obstat, ou seja, nada contra. E, se o autor do livro for membro de uma ordem, o superior, antes do censor, dá o imprime poteste, que pode ser imprêmio, sendo, pois, esta sequência: imprime poteste, Nihil Obstat e, finalmente, o imprimato. Ou seja, se a obra for de uma ordem superior, for membro de uma ordem superior, ela tem tudo isso aqui. Eu já peguei já a obra que tem isso aqui. Imprime poteste, ou seja, o Nihil Obstat e, finalmente, o imprimato. Resumindo, se as obras tiverem esses selos aqui de aprovação, elas são obras verdadeiramente católicas e que todos nós podemos ler sem temor de incorrer ali em algum erro. Então, quando vocês forem adquirir uma obra católica, lembre-se sempre disso. Os livros, por exemplo, que o Centro Dom Bosco e muitos outros aí que fazem campanha, não tem isso aqui. Então, na prática, estritamente falando, não são obras verdadeiramente católicas. Ficou bem claro? Porque eles traduzem, fazem novas edições e não tem nenhum censor. Eles fazem por conta própria. Então, não são obras verdadeiramente católicas. Ficou bem claro? Vamos dar continuidade aqui. Aqui, ó, sobre a proibição dos livros. O direito e o dever de proibir livros, por justa causa, competem não apenas à suprema autoridade eclesiástica para toda a Igreja, mas também aos concílios, mesmo os particulares, e aos ordinários do lugar para seus súditos. Contra essa proibição, admite-se recurso à Santa Sé, mas não com efeito suspensivo. Aqui, ó. Os livros condenados pela Sé Apostólica devem ser considerados proibidos em todos os lugares e em qualquer idioma para o qual forem traduzidos. É a obrigação que, ao denunciar os livros perniciosos, não se indique apenas o título do livro, mas também, se for possível, se exponha os motivos pelos quais se julga que o livro deve ser proibido. Isso aqui é mais questão... Eu não vou ler muito para vocês, por mais que eu tenha colocado em negrito, para o vídeo não ficar demasiadamente longo. Aqui, ó, os livros que exijam um exame mais minucioso ou em relação aos quais pareça necessário o julgamento da autoridade suprema,
o fim de obter um efeito mais saudável, serão submetidos pelos ordinários ao julgamento da Sé Apostólica. A proibição dos livros implica que, sem a devida licença, eles não podem ser editados, lidos, conservados, vendidos, traduzidos para outro idioma, nem de forma alguma comunicados a terceiros. Um livro proibido de qualquer forma não pode ser publicado, a menos que, feitas as correções, a licença seja concedida por quem o proibiu ou por seu superior ou censor. Aqui. Essa aqui é muito importante, que eu coloquei aqui, né? Essa cor amarela, esse cânon 1399, que fala das proibições, exatamente, como o título fala aqui, né? A proibição dos livros. Esse cânon é importante porque fala dos livros que verdadeiramente são proibidos de imediato, as razões de proibições de imediato. Por exemplo, as edições do texto original ou das sagradas antigas versões católicas das Sagradas Escrituras, incluindo as da Igreja Oriental, publicadas por quaisquer não católicos, isso aqui é proibido. Igualmente as traduções das mesmas para qualquer língua, feitas ou editadas pelos mesmos. Os livros de qualquer escritos que defendam a heresia ou cisma, ou se empenhem em destruir de qualquer forma os próprios fundamentos da religião. Olha só, pessoal, esses livros aqui são proibidos. Vou entrar aqui num tema extremamente importante. Livros didáticos. Como nós estamos em um país apóstata, não se enganem, não é porque nos dados do IBGE, as estatísticas falam que a maioria da população brasileira é cristã, 80%, 90%, seja lá quanto for. Mas isso é falso, nós estamos em um país apóstata, nós não estamos em um país católico. Aqui, ó, por exemplo, olha só esse item 2 aqui. Os livros de qualquer escritos que defendam a heresia ou cisma, ou se empenham em destruir de qualquer forma os próprios fundamentos da religião. Quantos livros didáticos a gente lê que contêm isso aqui? Fala mal da Idade Média, da igreja católica, fala que a igreja perseguia, aquelas coisas todas. Quantos a gente não lê? Ou seja, quantos livros a gente não lê que são contrários à Igreja Católica e a gente vai colocando na mente que a Igreja Católica medieval, até esses falsos padres, esses padres modernistas, não falam, né, que a Igreja medieval era uma igreja antiquada e que agora os santos vestem jeans, é uma igreja adequada ao mundo, esqueça o período medieval, ou seja, tudo que fala mal da igreja, a gente não deve ler. Aqui, ó. Os livros que atacam propositadamente a religião ou os bons costumes, os livros de quaisquer acatólicos, ou seja, não católicos, que tratem ex professo da religião, enquanto não se comprove que não contém nada contrário à fé católica. Quantos livros a gente também não lê de pessoas falando mal da Igreja Católica? Aqui, ó, os livros mencionados no cânon 1385, parágrafo 1º, número 1 do cânon tal, igualmente, entre os numerados citados, que os livros e folhetos que se referem a novas aparições, visões, profecias, milagres, ou que introduzem novas devoções, mesmo sob o pretexto de que são privadas, se tiverem sido publicados sem observar as prescrições dos cânones, ou seja, a maioria desses livros aí que são publicados não é para ser. Por exemplo, se eu não me engano, aquele professor Carlos alguma coisa, um professor de história, esqueci agora o nome dele. O próprio Carlos Nogueira também, que escreve livros aí sobre, né? Se eu não me engano, ele já escreveu, tá para escrever, publicar um livro sobre o Apocalipse, sobre Nossa Senhora. Quem é que autorizou? Qual foi o censor? Passou por qual censor? Deu para compreender? Então, a gente não pode ler essas obras porque não tem autorizações eclesiásticas. Esqueci o nome do outro professor de história, que ele publicou aí um livro sobre a falsa irmã Lúcia. E ali eu acredito que pode ali conter questões sobre a profecia lá de Nossa Senhora, de 1917, né?
E assim sucessivamente, ou seja, esse livro tem autorização, passou por um censor? Se não tiver, não é católico. Ficou bem claro? Aqui, ó, os livros que contestam ou zombam de algum dogma católico, os que defendem erros condenados pela século, ou seja, toda essa relação aqui do cano 1399 deve ser observada aqui, ó. Imagens de qualquer forma de Nosso Senhor Jesus Cristo, da bem-aventurada Virgem Maria, dos anjos e santos ou de outros servos de Deus, contrários ao sentido e aos decretos da Igreja. Todo esse cânon aqui, 1399, versa sobre obras, livros, imagens que são proibidos, contém as razões de suas proibições. Aqui, ó, livros que ensinam ou recomendam qualquer tipo de superstição, feitiçaria, adivinhação, magia, evocação de espíritos e outras coisas semelhantes. Ou seja, livros de espiritismo. Tem gente que pensa que pode ser espírita e católico. Não pode. Isso é fato. E assim sucessivamente. Aqui, ó. Os livros que declaram lícito o duelo ou suicídio ou divórcio e aqueles que, tratando das seitas maçônicas ou de outras sociedades análogas, pretendem provar que, longe de serem perniciosas, são úteis para a igreja e a sociedade. Isso aqui é falso. Tá vendo? Livros que falam que a igreja, que a maçonaria é boazinha, isso, aquilo, outro, que não são perniciosas, está proibido. E outros aqui, ó. O cânon 1401. Os cardeais da Santa Igreja Romana, os bispos, mesmo os titulares e outros ordinários, não são afetados pela proibição eclesiástica dos livros, desde que tomem as precauções necessárias. Então, se vocês se depararem diante de um livro que seja de um bispo e que não tiver o imprimato ou nihil obstat, não fiquem estupefatos, contrariados. Por quê? Eles têm essa autorização. Porque eles são bispos, né? Por exemplo, eu me deparei de uma obra de 1915, que foi até o Diogo, do Rafael Madureira, que publicou, que fez um vídeo, né? E tinha lá essa obra. Esqueci o nome agora da obra, que é dos Bispos 1915. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver aqui. Puxa. Só um momento. Deixa eu ver se eu encontro alguma obra aqui. Tá aqui, Pastoral Coletiva, de 1915. É uma obra excelente, totalmente católica. Tá aqui, essa obra aqui, ó. A Pastoral Coletiva de 1915, se vocês observarem, tá aqui, ó. Essa aqui é uma nova edição, né? Aqui, ó. Adaptada ao Código de Direito Canônico, ao Conselho Plenário Brasileiro e às recentes decisões das Sagradas Congregações Romanas. Aqui, ó. Se vocês observarem, ela não tem o nihil obstat e nem o imprimato. Por quê? Porque são de bispos. Aqui, ó, nova edição da Pastoral Coletiva. Aí, se vocês observarem a obra, aqui, ó, o nome dos bispos: Antônio, bispo de Pouso Alegre, bispo de Goiás, e assim sucessivamente. Ou seja, pode ler sem erro, que isso aqui é uma obra católica, sem erro, profundamente católica. E, inclusive, tem uma parte aqui que, se der, eu vou ler para vocês, que trata dos perigos contra a fé. Bem, vamos lá então, dar continuidade. Aí tem aqui esse cânon 1402, vocês leem aí, acredito que eu já li necessário. Essa aqui que eu coloquei em amarelo é que é extremamente importante. Esse cânon 1402,
que tratam da proibição. Vocês leem aí. O meu objetivo aqui principal foi só falar sobre o que é necessário para a publicação de um livro, e esse livro ser considerado católico, e também para mostrar a diferença entre a verdadeira igreja e a falsa igreja. Agora a gente vai para o Código de Direito Canônico, promulgado pelo falso Papa João Paulo II. Essa aqui é a edição portuguesa. Aqui, esse título aqui, quarto, que está nesse código aqui, ó, Código de Direito Canônico. Aqui, ó. Esse código aqui, essa parte aqui, esse título quarto, eu tirei desse código aqui. Eu não alterei nada, não traduzi nada, só apenas copiei e colei. Já nesse aqui não, eu tive que traduzir. Repetindo que não é uma tradução oficial, mas eu tirei do código de 1917. Vamos ler aqui a diferença. Botei essa página, a parte aqui amarela, para vocês já perceberem o nível aqui, ó, dos meios de comunicação social e em especial dos livros. Olha a diferença do título. Olha a diferença desse título, da censura prévia dos livros e da sua proibição. Olha para esse outro aqui. Não fala em proibição, de censura, nem nada aqui, ó. Cânon 822. Os pastores da igreja, usando no exercício de seu munus, do direito próprio da igreja, empenham-se em utilizar os meios de comunicação social. Olha agora o modernismo. Olha a heresia aqui, ó. Os mesmos pastores têm o cuidado de ensinar os fiéis que têm o dever de cooperar para que o uso dos meios de comunicação social sejam vivificado pelo espírito humano, presta atenção, espírito humano e cristão. Ou seja, primeiro é pelo espírito humano, depois cristão. Ou seja, a gente sabe que o que vem primeiro tem mais importância do que o segundo. Por exemplo, quando você tem um nome ali de um livro e tem um nome de um autor e depois do outro, geralmente o primeiro é que tem mais importância. É igual um produto que você compra, alimentício, que tem vários ingredientes ali. Geralmente o que vem primeiro é o que tem mais importância, o que tem maior quantidade. E aqui já vai para o espírito humano, ó, e cristão. Tem que prestar atenção se não vai ferir o espírito humano. Por isso que naquele documento ali feito pelo Tuccio sobre Nossa Senhora, ele fala mesmo que ali é para obedecer o humano, espírito humano, ou seja, é algo modernista. Eles colocam até alguma coisa de católico, olha só aqui, ó. Para que se preserve a integridade das verdades da fé ou dos costumes, os pastores da igreja têm o direito e o dever de vigiar para que a fé ou os costumes dos fiéis não sofram dano com os escritos ou os usos dos meios de comunicação social. Tem também o direito de exigir que sejam submetidos ao seu juízo os escritos a publicar pelos fiéis relativos à fé ou à moral. Ou seja, a gente vê padre com os meios de comunicação social aí, que nem TVs, promovendo o carnaval, meu Deus do céu. Então, isso aqui é só de mentira, esses cânones aqui não são observados. Agora, uma coisa aqui, bem importante. Eu não vou ler esse código aqui todo, não. Assim, o que eu coloquei em negrito. Mas só as partes mais grotescas. Para vocês verem o nível de heresia e a diferença entre a verdadeira e a falsa igreja. Olha esse cânon aqui de 1825. Os livros das Sagradas Escrituras não podem ser editados sem a aprovação da Sé Apostólica ou da Conferência Episcopal. Do mesmo modo, para serem editadas as versões dos mesmos nas línguas vernáculas, requer-se a aprovação da mesma autoridade e deve ainda ser anotados com explicações necessárias e suficientes. Até aqui é aparentemente, parecido com o Código de 1917. Olha a heresia agora. Com licença da Conferência Episcopal, os fiéis católicos podem preparar e editar, em colaboração com os irmãos separados, lembre-se que esses irmãos separados aqui são os hereges protestantes, versões das Sagradas Escrituras anotadas com as explicações convenientes. Ou seja, vocês aí dessa igreja modernista podem se deparar com a Bíblia que tenha sido
digamos assim, preparada e editada por protestantes e modernistas católicos. Se é que você pode falar assim, modernistas. Ficou bem claro o nível da coisa? Por isso que eu baixei essa obra aqui, que é bem interessante. Vou ler para vocês aqui, ó. Só uma parte bem específica. Aqui, ó. O capítulo 4 dessa obra aqui que eu falei para vocês. Aqui, ó. Nova pastoral da pastoral coletiva. Aqui, ó. Os perigos contra a fé. Saibam os fiéis, capítulo 4. Capítulo 5, aliás, referente aos perigos contra a fé. Saibam os fiéis que em absoluto não lhes é permitido praticar juntamente com os hereges quaisquer atos religiosos que impliquem participação de fé ou comunicação em sacres. Bem como lhes é proibido assistir aos discursos que costumam ser feitos em suas reuniões, assistir ou tomar parte com os mesmos nos atos do seu culto. Aqueles que assim praticam, prestando-lhe fé, incorrem em excomunhão, lata sentença, reservada de modo especial ao sumo pontífice. Ou seja, o que essa falsa igreja está promovendo aqui, nessa parte aqui, é participar junto com hereges de algo que é condenado pela igreja. Ficou bem claro para vocês? Que, repetindo aqui, ó, com licença da Conferência Episcopal, os fiéis católicos podem preparar e editar em colaboração com os irmãos separados, ou seja, com os protestantes, com os hereges. E quando fala aqui, ó, deixando bem claro aqui, ó, não é permitido praticar juntamente com os hereges quaisquer atos religiosos que impliquem participação de fé ou comunicação. Deu para entender? Isso aqui, traduzir uma Bíblia, aliás, é preparar uma Bíblia e editá-la, não é participação, não? As Sagradas Escrituras não é uma obra de fé católica, não? Deu para compreender? Na heresia? E assim sucessivamente. Até aqui, depois vocês leem aqui, pronto, é basicamente isso. Em momento algum, esse código aqui, esse falso código aqui de 1983, fala em proibição dos livros, fala só que não pode ser publicado, mas não fala em proibição, não fala em censurar, não fala aqui ainda, quando vocês forem ler isso aqui, se vocês quiserem, eles falam também que existem censores católicos que tem que ser, que eles vão analisar essas obras. Agora a grande questão é, como que a gente vai garantir nesse modernismo que esses censores que estão aqui nesse código aqui, eles estão praticando alguma coisa? E se verdadeiramente existem esses censores? Peço perdão, esse computador está com problema. Eita, acho que agora coisou de vez. Voltou. Aí, precisando comprar um computador urgentemente. Bem, aí vocês percebem o nível de perniciosidade se a gente for colocar em prática o direito canônico de 1983, esse Código de Direito Canônico Modernista. Ficou bem claro? Só nível, isso aqui eu falei para vocês, ó, só nível de conhecimento. Mas vocês podem ler, como isso aqui é mais fácil, vocês conseguirem aí, uma cópia em PDF desse código. Eita, deu problema de novo. Vocês podem ler na íntegra aqui. O correspondente ao Código de 1917 é o título 23, é esse aqui, título 4, dos meios de comunicação. E detalhe, em 1966, o falso Papa Paulo VI proibiu o índex, aboliu o índex. Se ele aboliu o índex, é porque aboliu qualquer tipo de obras proibidas. Ficou claro? Então, vocês vão encontrar, isso aqui já não serve mais.
Quando ele aboliu o índex, praticamente isso aqui não tem mais serventia, porque não tem mais obras censuradas. O que o Código de Direito Canônico de 1917 faz é apenas codificar, ou seja, transformar em código de questões mais práticas as obras católicas daqueles que querem publicar uma obra de fé e moral católicas, o que é necessário. Ficou claro? Ou seja, está endossando mais ainda a censura ou a questão própria do Index Librorium Prohibitorium, ou o índex dos livros proibidos. É isso, pessoal. Eu espero que tenham compreendido o objetivo do vídeo. Espero que tenha dado para vocês compreender verdadeiramente o que é uma obra católica, de uma obra não católica, a verdadeira e a falsa igreja. Eita, vou finalizar aqui porque o computador já está dando muito problema. Vou ler até essa outra parte aqui, ó. Parágrafo 49, aqui, ó. Dos perigos contra a fé. É proibido assistir, ainda por espírito de curiosidade, às pregações, conferências ou cerimônias religiosas de tais seitas. Lembrem os reverendos párocos, muitas vezes, esta proibição, tanto do púlpito como em conversas particulares. Eita. Poxa. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Essa parte aqui referente à educação aqui, ó. Muito importante aqui, ó. O capítulo 58 aqui, ó. Sendo um dos primeiros deveres dos esposos velar sobre a boa educação dos filhos, os sacerdotes lembrarão aos fiéis, muito frequentemente, esta obrigação, dizendo-lhes que a educação cristã se alcança pelo ensino da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos bons conselhos dos pais, pelo exemplo de suas virtudes e escolha de uma escola que continue e complete a sua obra. Recomende-lhes insistentemente que confiar seus filhos a mestres imorais e ímpios, a colégios anticatólicos ou sem religião é cometer pecado grave, porque tais pais que se tornam, por este procedimento, cúmplices da corrupção de seus filhos, irresponsáveis diante de Deus por todos os males que advirão mais tarde aos mesmos e à sociedade. Ficou bem claro? Agora imagine, a gente vai para uma escola que fala mal da Igreja Católica, que tem livros da Igreja que fala mal da Igreja Católica. E isso é do nível fundamental ao nível superior, aos cursos superiores, medicina, seja lá o que for. Sobretudo cursos de humanas. Quantas vezes eu não vi professores falando mal da Santa Igreja, recomendando livros falando mal da Santa Igreja, falando mal dos santos. Ficou bem claro? É por isso que nós não podemos colocar nossos filhos em escolas que não sejam católicas. Simples assim. Por isso, porque está cheio de obras não católicas. É isso, pessoal. Finalizo aqui. Espero que tenham compreendido aqui esse vídeo, o objetivo deste vídeo, e que esse vídeo os ajude. Não por mim mesmo, assim, pelo que eu falei, mas por eu estar compartilhando algo que é de extrema necessidade para os tempos atuais. Uma vez que a gente se depara diante de muitos livros, de muitas editoras, entre aspas, católicas, e que tem livros ali aparentemente piedosos, mas está cheio de heresias. É isso, pessoal. Outra coisa, não é à toa que esses modernistas gostam dessa falsa igreja. Por quê? Porque eles são liberais, eles ganham muito dinheiro com isso. Imagine quantas editoras católicas a gente teria, verdadeiramente católicas, se o Código de Direito Canônico tivesse em voga, de 1917. Essa enxurrada de livros aí seria diminuída em praticamente 90% ou mais. Ou seja, é complicado, muito complicado, mas está aí. Tirem aí suas conclusões, meditem aí sobre isso
E é isso, lembrando que tudo para a glória de Deus e o bem das almas, e lembrando do nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. E fiquem todos com Deus e até a próxima.